Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de Moisés. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo? Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, e ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. E fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era de idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor disse a Moisés: Tu farás tudo o que eu te ordenei, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a mão sobre o Egito. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante de Faraó, e ele se tornará uma serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa meu povo ir, para que me sirva no deserto, e eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado, e estende a tua mão sobre as águas do Egito. E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, e à vista de Faraó, e à vista de seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E Faraó se voltou e entrou em sua casa, nem pôs nisso o seu coração,
E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre a água do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: glória sobre mim, quando devo rogar por ti, e por teus servos, e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas, elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e clamou ao Senhor por causa das rãs. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. Mas Faraó viu que houve alívio, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir, para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez. E clamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém fazer assim. Nós vamos 3 dias de jornada no deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe. E Moisés disse: eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor, para que os enxames de mosca se apartem, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo as palavras de Moisés. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez, e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés: eis que a mão do Senhor vai à presença de Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque se tu recusares a deixá-los ir, e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tu, o que for dos filhos de Israel. E o Senhor fez no dia seguinte que todo o gado do Egito morreu. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu, para a vista de Faraó, e se tornará um pó fino sobre a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlceras sobre o homem, e sobre o animal, e em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu.
E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, e dize a ele: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa meu povo ir, para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Eis que amanhã, a esta hora, farei chover um grande granizo, tal como nunca houve no Egito, desde a fundação até agora. Por isso, envie agora, e ajunta o teu gado e tudo o que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá granizo e morrerão. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão em granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. E assim houve granizo e fogo misturado com granizo, e muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão, e lhes disse: pequei desta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E o coração de Faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. E disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre esses sinais diante dele. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir para que me sirva. Se tu recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locutas para a tua costa, e cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E os servos de Faraó lhes disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? E Moisés disse: iremos com nossos jovens, e com nossos velhos, e com nossos filhos e com nossas filhas, e com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir. E a vossos pequenos, olhai, pois, a mal diante de vós. Não será assim. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e as locustas subiram por toda a terra do Egito, e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram, antes dessa nunca houveram locustas como estas. E então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus, que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que tirou as locustas e as lançou no Mar Vermelho. Mas o Senhor fez endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés:
estende a tua mão para o céu, e que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito, por 3 dias. E Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, deixai também os vossos pequenos ir convosco. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os deixou ir. E Faraó lhe disse: Sai da minha presença, toma cuidado para que não veja mais minha face, porque no dia em que vires a minha face morrerás. E disse Moisés: Disseste bem, não verei a tua face novamente. E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. E Moisés disse: Assim diz o Senhor, à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que está sentado sobre o trono, até mesmo o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a sua casa, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde, e tomarão do sangue, e o colocarão nas 2 ombreiras, e na vega das portas da casa em que comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogão, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça, com os pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimareis no fogo, e assim o comereis com vossos lombos cingidos, e vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na vossa mão, e o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor, porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então Moisés chamou todos os anciões de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias, e matai para a Páscoa, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue nas vegas e nas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito. Então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: Levantai-vos, e saí dentre o meu povo, tanto vós
e os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. Semana que vem, continuaremos a história de Moisés, a abertura do Mar Vermelho. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.